Olá, meninos. Professor Cristiano, de Sociologia. Hoje nós iremos dar sequência a um tema muito interessante, que é a origem do capitalismo, a origem e o desenvolvimento do capitalismo. Mas antes a gente precisa falar de um processo de crise da chamada Baixa Idade Média, onde esse processo de crise da chamada Baixa Idade Média, que ocorreu ali no final do século XIV, início do século XV, nós podemos perceber um avanço econômico e político muito grande da burguesia, que está sendo representado nesse quadro aqui, ó. Só um instante. Quando a gente fala do desenvolvimento da sociedade capitalista, a gente tem que dizer e voltar no campo da história para promover uma construção, né, didática do que vem a ser o desenvolvimento desse capital. Né, o que significa o liberalismo, o que significa a questão de uma política de intervenção estatal muito forte, com o chamado capitalismo keynesianista, logo em seguida o surgimento de uma nova política chamada neoliberalismo, certo? Então, iniciaremos aqui, ó, com o chamado capitalismo comercial, onde esse capitalismo comercial ele se deu entre o século XV e o século XVIII, que foi o período do processo de expansão marítima comercial e, consequentemente, né, a adoção de medidas que iriam solucionar a crise da Baixa Idade Média, promovida pela peste negra, guerra e fome. Obviamente, diante de uma situação, né, de degradação econômica, política e social promovida pela crise da Baixa Idade Média, dentro da peste negra, guerra e fome, que significou, né, uma diminuição muito grande, né, na mão de obra e principalmente na composição dos exércitos, essa sociedade colonial passou por uma dificuldade estrutural que só foi solucionada com a adoção de medidas de centralização do poder monárquico nas mãos dos reis, né, e a aliança entre o rei e a burguesia. A burguesia foi a classe social importantíssima nesse processo de expansão marítima e na conquista de novos territórios, certo? Essa expansão marítima comercial, obviamente, era o início de um capitalismo chamado capitalismo mercantilista, ou seja, um capitalismo cujo qual o rei exercia um domínio completo sobre as relações políticas e econômicas, tanto que ele cria, naquele momento, né, as chamadas políticas mercantilistas, que dentre elas nós temos o protecionismo alfandegário, que significa o aumento da taxa de juros sobre produtos importados. Depois ele promove o incentivo à produção, onde o incentivo à produção significava produzir o excedente, né, ou seja, o suficiente para abastecer o mercado interno e o que sobrar exportar, para que pudesse ter um salto para a próxima política mercantilista, que era a balança comercial favorável, né? Exportação superior à importação. Então nós temos o protecionismo alfandegário, incentivo à produção, balança comercial favorável, o metalismo, que era a busca constante por metais preciosos, que era a principal política nesse conceito de expansão marítima, onde Portugal não teve tanta sorte, mas a Espanha sim, nos seus primeiros anos de colonização. E era uma sociedade cujo processo de expansão marítima se deu com a utilização da mão de obra escrava. Obviamente, nós temos um salto entre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, que, dentre essa lacuna aqui, nós vamos ter um ganho de poder político por parte da burguesia, através de inúmeras revoluções e guerras promovidas pela própria burguesia para alcançar esse poder político, porque o poder estava centralizado nas mãos dos reis. Né? Então, nós temos ali, nós podemos falar sobre a independência dos Estados Unidos em 1776, que está aqui entre esses dois modelos de gestão capitalista. Nós temos ainda, a própria Revolução Francesa, que é realmente a queda do antigo regime, onde a burguesia ocupa o poder político e econômico na França, né, em 1789. Nós temos aqui também, né, as chamadas revoluções burguesas, né, que é a chamada Revolução Puritana e Gloriosa, né, que promove a criação, na verdade não a criação, mas o fortalecimento e a solidificação do parlamentarismo, né, e ali que vem a máxima onde o rei reina, mas ele não governa. Aqui já no capitalismo industrial, diante de todos esses processos históricos que eu disse para vocês, fundamentando ainda com a questão do protestantismo, da reforma protestante, que criou um novo modelo, né, cristão, um novo modelo cujo trabalho em busca do lucro não era mais pecado, era uma coisa valorosa, principalmente diante da teoria do calvinismo, a teoria da predestinação, muita fé, muita disciplina, muito trabalho, e o enriquecimento é a prova de que Deus está do seu lado. Então, nós temos um capitalismo industrial que vai trabalhar com uma questão do capitalismo produtivo, capitalismo que produz, que vende, que compra mercadoria, e que estabelece, né, diante da perspectiva marxista, que nós caracterizamos como
mais-valia, né, que é aquela questão do salário, trabalho, que é a exploração da burguesia industrial sobre o operariado. Aqui, nesse capitalismo industrial, que a gente vai perceber o surgimento dos sindicatos, o surgimento de leis que tinham como pauta o direito de greve, pautado no imperialismo europeu, né, no processo de distribuição e partilha da África, mais conhecida como neocolonização, e aqui a busca era justamente por matéria-prima, né, para fomentar as indústrias, tanto que aqui, nesse período, as indústrias estão se preparando para um grande conflito, né, ou seja, de 1914 a 1918, nós temos ali a Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, nós vamos ter aqui o capitalismo financeiro. O que é esse capitalismo financeiro? Esse capitalismo financeiro ele vem logo após a crise do capitalismo produtivo, né? A crise do liberalismo, porque aqui nós temos uma política chamada liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, e esse liberalismo ele entra em crise em 1929. Em 1929, esse liberalismo, desculpa, não era neoliberalismo, ele entra em crise, né, com a queda da Bolsa de Nova York, ou seja, o crash da Bolsa de Nova York. Aqui nós vamos perceber o surgimento, né, nesses anos 30, de uma política fascista muito forte, de um ataque muito grande à questão da democracia, onde eles afirmavam que o liberalismo burguês associado à democracia, ele tendia à corrupção, então a democracia era o principal responsável pela crise do capitalismo e pela miséria do mundo, sendo que na verdade isso é um absurdo. O surgimento dessas nações totalitárias, né, como a Alemanha de Hitler, a Itália de Benito Mussolini, o Brasil como a adoção de uma política capitalista nacional fechada com Getúlio Vargas. E aqui nós vamos ver também surgir uma nova forma de capitalismo, que é o chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social, que é o estado que ocupa o posto de trazer bem-estar para a sociedade, com uma política pública muito forte, com escolas públicas, faculdades públicas, né? Saúde pública, ensino público, segurança pública, todas essas questões, né, relacionadas ao chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social, né, que dentro desse conceito de uma política estadunidense pós-guerra, né, chamada, dentro dessa questão de uma adoção de um capitalismo keynesianista, né, o chamado keynesianismo, de John Maynard Keynes. E, logo em seguida, nós vamos ter, no decorrer de um processo de globalização, uma nova forma de capitalismo, que é o financeiro, mas que vem com uma ideia de um neoliberalismo muito forte. Né? O que significa? Qual é a diferença desse neoliberalismo básico com relação ao liberalismo? O neoliberalismo, você percebe um ataque muito maior às questões trabalhistas e uma degradação muito grande da relação entre patrão e empregado. Ok? Aqui a gente traz uma ideia, mais ou menos, do desenvolvimento e o avanço do capitalismo ao longo dos séculos. Obrigado.